Boa noite a todos, com muita saudade. Estamos todos próximos com essa energia maravilhosa e é com isso que nós vamos dar início nesse trabalho, nessa reunião pública de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que tanto almejam por estudar juntos. E com essa sintonia, elevemos nosso pensamento a Deus, agradecidos por essa oportunidade, por estar retomando tudo isso, de podermos estudar juntos, falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, refletir sobre ele e ainda juntos. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Permaneça junto de nós, que a espiritualidade maior possa nos amparar durante esse momento e tudo que a gente aprender aqui e levar para os nossos lares, possamos praticar e fazer o melhor de nós. Muito obrigado, Senhor, e que assim possamos iniciar mais uma reunião nessa noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, tão conhecido, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos itens 6 a 10, que é sobre as causas anteriores das aflições. Para a gente iniciar, bem-aventurados os aflitos. O que é bem-aventurança? Grande felicidade. E aflitos? Que tem alguma coisa que está em sofrimento, angústia, dificuldade, um sofrimento que a gente está tendo. Então não dá para entender, Bem-aventurados, ou seja, grande felicidade, felizes são os que estão aflitos, que estão passando por aflições? Como assim? Basta a gente entender que a gente vai ter uma bem-aventurança, uma grande felicidade diante de nossas aflições e angústias se a gente seguir bem as leis de Deus. Se a gente se submeter a elas, a gente vai enfrentar, encarar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas esses apertos, essas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, todo sempre, ou que a gente carrega por aí, com felicidade, se a gente realmente entender e compreender as leis divinas, a lei de amor, se submeter a elas e entender que a gente está aqui não para sofrer, não fazer essa escolha de sofrimento, e sim enfrentar com coragem, com bondade, com caridade, com amor, seguir realmente as leis divinas. Então, bem-aventurados os aflitos, ou seja, grande felicidade teremos todos nós que somos os aflitos da hora, se a gente realmente entender e compreender todas as nossas situações e oportunidades que a gente passa com alegria, seguindo as leis divinas, E mais especificamente as causas anteriores das aflições, porque lendo um pedaço, porque às vezes a gente pensa, um pedaço do Evangelho, mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza, nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam ter evitado, pois impossibilitados de mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois seres tão desgraçados enquanto ao lado, sob o mesmo teto, até na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. Então, se não há uma causa da aflição que seja atual, como foi no item anterior, falado antes aqui na palestra, significa que há causas anteriores, que a gente vive aí de forma anterior, porque a gente precisa entender que não há nenhum efeito sem causa. E dentro das leis divinas, se Deus é justo, dentro da lei de justiça, se tem um efeito que está ruim nessa vida, significa que tem uma causa justa.
né? E que a gente está passando por aquilo por um motivo justo. Então, para a gente entender, para a gente internalizar que a gente não passa nada sem os olhos divinos sobre nós, nós devemos nos submeter a esses princípios divinos, às leis divinas, para compreender essa nossa existência. E o que acontece conosco vai se aproximar mais dessa felicidade, dessa bem-aventurança, se a gente realmente aceitar o que se passa conosco. Nada acontece sem o nosso merecimento. Não há nada que não seja segundo as nossas próprias obras. Então, se a gente não executou aqui, nesse momento, nessa atualidade, nessa reencarnação, com certeza nós fizemos em existências anteriores. E obedecendo, é claro, a lei de causa e efeito. A gente deve considerar que todo esse efeito, então, tem uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. Então, nós estamos aí com a lei de justiça. E se essa causa não está nessa vida atual, com certeza deve ser de uma vida anterior. Ou seja, pertence a uma vida precedente. Lembremos que sempre teremos as consequências dos nossos atos, das nossas faltas. Os sofrimentos, então, eles são consequência natural da falta cometida hoje e em outra vida. Cada um, com certeza, recebe o que merece. Por isso, a nossa necessidade mais firme de trabalho, para a gente se aprimorar, para a gente cultivar virtudes, para a gente trabalhar a caridade, a bondade e todas essas virtudes necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento, a paciência. Pois aí sim a gente vai entender o que é que nos leva a progredir. E vamos então ver que estamos submetidos a mais uma lei divina, a lei do progresso, através da lei do trabalho. As tribulações dessa vida tanto podem ser impostas aos espíritos, né, endurecidos, como podem ser escolhidas por nós espíritos arrependidos. Então, às vezes a gente pode considerar em que planeta que nós estamos? Planeta de provas e expiações. Então, nós podemos escolher que prova a gente pode passar no momento de reencarnar? Podemos. Se eu vou melhorar, a gente não sabe o plano que a gente fez anteriormente, né? Eu quero passar por isso, por aquilo, só que a gente chega aqui e esquece disso, né? E aí revolta, não se lembra da lei de Deus, da lei de amor, do que é que eu preciso fazer para me melhorar. Esquecido do que a gente assumiu como planejamento para todos nós de crescimento. Então, a gente tem que pensar em qual será que nós estamos nos encaixando. Uma prova ou uma expiação? Nós não sabemos. Independente daquela que a gente se encaixar, seja uma prova ou seja uma expiação do passado, eu fiz uma coisa, então agora eu estou resgatando aquilo, eu preciso aprender de ser uma expiação. Nós temos que entender, prova ou expiação, nós temos que crescer, nós temos que abraçar isso aí e fazer o melhor de nós, trabalhar pelo nosso melhoramento, fazer o melhor de nós, para que a gente então seja um bem-aventurado. A gente deve apreciar com leveza qualquer coisa que venha para todos nós, sem revolta, que às vezes a gente pensa, eu estou vivendo uma vida tão pobrezinha, eu tenho dificuldade, eu não estou dando conta, eu perdi meu emprego, ainda mais nessa pandemia, aconteceu isso, estamos passando fome. Mas há maneiras de a gente trabalhar isso, enxergar de outra maneira e fazer disso, despertar outras coisas, habilidades, criatividade, fazer caridade mesmo com pouco, ouvir uma pessoa que às vezes está pior do que a gente. Então há maneiras da gente lidar com a nossa aflição bem melhor do que com revolta, com tristeza, né? Sem saber o que posso fazer. Então a gente aqui escolhe como podemos transformar as nossas vidas. Deus nos deu também esse livre-arbítrio, essa livre escolha, mediante tudo que a gente vai fazer. Então a gente precisa decidir, diante de todas as situações das nossas vidas, de todas as aflições, se a gente vai sofrer ou não.
Se a gente vai lidar com isso com encorajamento ou revoltar com isso. E é diante desse trabalho que a gente faz dentro de nós, dessa própria reforma, é que a gente então vai conquistar a bem-aventurança, a grande felicidade do nosso crescimento, diante desse trabalho que a gente faz com a gente, dentro de nós. Não é outra pessoa que vai fazer por nós. Outra pessoa vai estar fazendo por nós a caridade de nos ouvir, às vezes, num momento de uma aflição muito grande. Aí ela está ganhando bônus hora, né? Para ela. E nós? O que nós estamos fazendo por nós? Às vezes a gente precisa dar uma palavrinha amiga ali, às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais, despertar a criatividade, fazer alguma coisa melhor nesse momento, daquela aflição, ter um pouquinho mais de paciência, não gritar, falar mais sereno, ajudar em casa, né? As crianças principalmente, às vezes, não vou ajudar aqui a catar meus brinquedos, fazer uma coisinha aqui, outra ali, porque assim eu estou dando mais paciência, mais oportunidades para os meus pais ficarem mais tranquilos e aí executar da melhor maneira. Então, para todos, independente da nossa idade, independente de como a gente está, nós precisamos fazer o melhor de nós, em cada situação que nos aparece. Então, a gente pode estar diante de provas para o futuro ou expiação do nosso passado. Habitando esse planeta, que hoje ainda é de provas e expiações, mas que está nesse processo de transição. E será que nós vamos acompanhar? Já que o planeta está passando para ser de regeneração, será que a gente vai estar purificado o suficiente para acompanhar esse nosso planeta? Esse momento que nós estamos vivendo hoje, de limpeza, de pensar o que é que eu preciso fazer na convivência do meu lar, no meu trabalho, da paciência que eu tenho que ter com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, com a empresa que às vezes que está em dificuldade, se eu visto a camisa, se eu vou, se eu faço, se eu ganho menos um pouquinho, mas eu vou poder estar ajudando ali, uns ajudando os outros, aí tem até aquele negócio, vamos ajudar o comércio local, vamos comprar ali pertinho, vamos ajudar. Então, será que tem alguma coisa que eu possa fazer de melhor sempre para poder crescer e acompanhar esse processo e acompanhar esse processo de transição e me tornar também um regenerado? É possível? Claro que é. Então é o momento da gente refletir nesse bem-aventurados os aflitos e ver o que é que nós podemos fazer por nós mesmos, o que é que nós podemos fazer pelo outro, submetidos a essas leis maravilhosas de Deus, que a gente tão pouco segue e que devia seguir com mais critério, né? Principalmente a que é o carro-chefe, que é a lei de amor. Se a gente amar, tem até aquela frase, né? Na dúvida, ame. Se eu estou diante de uma situação e eu não sei o que fazer, estou revoltado, ama para ver. Se você amar, você desperta a paciência, você desperta a tolerância, você desperta uma capacidade que você nem imaginava que tinha para poder lidar, para enfrentar com mais coragem, sem medo, sem desespero, né? Todas as situações que podem acontecer com a gente. Então você está diante, aliás você não, nós estamos diante das nossas provas escolhidas ou das nossas expiações, que são as coisas impostas a nós, porque a gente às vezes não foi uma florzinha boa, né? Assim, uma florzinha meio mal cheirosa no passado, né? Então que a gente escolhe ou que nos foi imposto para uma oportunidade de crescimento e de evolução, que a gente possa abraçar isso com mais dignidade, com mais firmeza, com mais coragem, lembrando sempre da lei principal de Deus, que é a lei de amor. Até Deus, com a sua bondade, né, e com a sua misericórdia, Ele concede para nós todas essas oportunidades para a nossa reparação. De qualquer maneira, nós todos estamos então submetidos a essas leis divinas. E uma vez que nós sabemos, a gente já tem essa firmeza de conhecimento da nossa imortalidade, ou seja, da imortalidade da alma. Até num vídeo do Haroldo Dutra, né, que eu acompanhei para poder a gente poder conversar a respeito disso, ele traz muito bem isso, que a gente, como espírito imortal, porque aqui é esse momento terreno, esse momento reencarnatório,
a gente, como espírito imortal, a gente tem um compromisso muito sério de fazer o melhor de nós a cada momento. Então, lembrando sempre desse princípio de que nós somos espíritos eternos e que a gente está nesse processo, nós vamos perder tempo? Não podemos. Está passando depressa, não está? Então, a gente precisa se melhorar e lembrar, né, que independente da origem dessas aflições, seja nesse momento agora, ou seja uma causa anterior, de uma reencarnação anterior, de vidas anteriores, a gente precisa lembrar desse nosso compromisso e responsabilidade que temos com nós mesmos. Aí a gente chega naquele tão falado, como sempre, a gente finaliza sempre em qualquer palestra, acho que tem que finalizar nisso. Reforma íntima. É lá dentro de nós. E pode ter certeza que nós vamos atrair e vamos ter afinidade com todos aqueles que também estão trabalhando por isso. Por que estamos aqui todos nós reunidos? Porque nós estamos buscando. Nós estamos buscando estudar, melhorar, entender o que é que eu posso fazer melhor. O que eu posso me dedicar um pouquinho mais pelo próximo, pela minha família, meus filhos, meus irmãos, meus vizinhos, a quem está mais necessitado, os nossos idosos. Então, como que eu posso fazer dessa nossa prova ou expiação de cada dia para que nos tornemos melhores e possamos estar juntos aí nesse processo regenerador do planeta? Então, é um momento de reflexão. A gente finaliza, né, falando aqui, lendo uma parte do Evangelho, que ele finaliza aqui, Kardec finaliza, falando que os espíritos, somos todos nós, não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Nós não somos puros, né? Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes, assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade fica interditada até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, como expiações apagam as faltas e purificam, é o remédio que limpa a chaga e cura a doença. E quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido às reclamações, o que provocaria necessidade de recomeçar. Então, a gente pode contar a nossa história de maneira diferente. A gente está participando também da evangelioterapia e é exatamente esse temazinho também, Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente leva uma reflexão e vou contar uma historinha aqui também. Tinha um menininho com uns 7 aninhos, 8 aninhos, chamado Quinzinho. E esse menininho, ele tinha 7 irmãos. Vivia numa pobreza sem fim. Só que com isso, com essa pobreza, ele revoltado, os pais têm dificuldade, eles comiam uma vez por dia e olha lá quando dava certo, ele sempre revoltado. Logo na adolescência, o que aconteceu com ele? Ele conheceu a droga. E claro, logo se viciou, foi para caminhos errados. Pela droga, um dia muito tonto, foi atropelado. E aí foi parar no hospital, adoeceu gravemente, ficou paralítico. E a vida dele ali ficou dessa maneira, jovem ainda. Será que a gente pode contar a história do Quinzinho de maneira diferente? Podemos. Assim como a gente pode contar a nossa própria história de maneira diferenciada. Quinzinho tinha 7 irmãos, mas ele era muito agradecido a Deus, sempre ali junto da família, frequentava junto com a família o centro espírita, as casas de fraternidade, a evangelização espírita. Lá aprendeu a rezar, fazia prece, agradecia sempre o que ele tinha.
Ali, às vezes, era a comida mais farta da semana, quando ele tomava a sopa, junto da família, ainda levava o baldinho para os irmãos menores. E ali sempre, em casa, ajudando a mamãe, que ia trabalhar fora. Tinha um mercadinho ali próximo, que ele varria o chão, ganhava uns trocadinhos, vinha em casa, sempre lembrava de fazer prece, sempre com serenidade, sempre prestativo, ajudando ali. Já na adolescência, ajudando ali aquele dono do mercado, viu tanto que ele era prestativo, agradecido, o empregou, ele começou a ser o repositor de mercadorias, limpava ali, começou a ganhar um dinheirinho melhor, começou então a estudar à noite. Ele sempre pegava lá na biblioteca da casa de fraternidade os livrinhos, lia para os seus irmãos menores, fazia prece ao deitar, era agradecido, feliz, mesmo com todas as dificuldades que passava. Foi crescendo, casou, teve um emprego melhor, teve filhos, tinha uma família simples, um trabalho simples, mas vivia alegre, feliz, ainda ajudava os pais e todo o resto da família. Então a história de um mesmo Quinzinho pode ser falada e contada diferenciada, e pode-se dizer bem-aventurados os aflitos, dependendo da maneira que a gente encara, que a gente se encoraja diante das nossas aflições. O Quinzinho da primeira história, ele escolheu uma forma diferente, ele não conseguiu ser forte, ele se revoltou, ele viveu tristemente, né? Foi uma vida que não foi legal, porque nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha de como conduzir a nossa vida. E o Quinzinho da segunda história, que é o mesmo Quinzinho, a partir do momento que ele conheceu Jesus e quis aplicar todas as suas leis, as leis divinas na sua própria vida, sempre grato ao que vier, seja prova, expiação, seja qual for a sua aflição, ele está ali diante de Jesus, diante de Deus, estou pronto, né? E vamos que a gente vai conseguir, né? Ele teve uma vida melhor e estava feliz. Então a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança depende de nós mesmos, a partir do momento que a gente se propõe a nos reformar. Reformar como? Seguindo realmente a luz de Jesus, que é o nosso guia, modelo e governador desse planeta, seguindo como devemos nos comportar diante de nós mesmos e do nosso próximo, fazendo o melhor dentro da grande lei de amor que Deus nos propõe, que foi para isso que fomos criados. E aí, quem sabe, acompanharemos esse nosso planeta Terra nesse processo regenerador tão maravilhoso e grandioso que está acontecendo. Então, que assim nós possamos todos levar para os nossos lares hoje essa reflexão: como eu serei um bem-aventurado diante das minhas aflições? Basta querer seguir Jesus, basta querer se submeter e aceitar as leis do nosso grande Criador, que é Deus nosso Pai. A partir disso, agora nós vamos agradecer esse momento maravilhoso, né, de podermos pensar um pouquinho mais, né, sobre tudo que a gente conversou dessa passagem do Evangelho, e vamos para a nossa segunda parte, que é o nosso passe. Vamos fazer uma prece primeiro para depois seguir na condução do passe. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Seu nome. Sabemos da Sua presença, que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em Seu nome, o Senhor está conosco. E todos os Seus anjos, e todos os Seus instrumentos maravilhosos que trabalham nossos corações, que a espiritualidade está aqui presente, nos amparando, nos alertando, nos iluminando, sempre nos pensamentos melhores, e que as nossas atitudes sejam alinhadas com esses pensamentos que nos foram elevados nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Na impossibilidade de realizar o passe magnético na câmara de passe, vamos realizá-lo de forma coletiva, o que o torna tão eficaz quanto o passe individual. É a confiança, a receptividade de cada um de nós à presença dos benfeitores espirituais. Recordando Jesus, que afirmava
que onde estivesse uma ou mais pessoas, estaria no meio delas. Confiando na pleiade de espíritos superiores, que em seu nome velam por nós, coloquemo-nos em atitude de prece. O ambiente está repleto de energias benéficas, salutares, que serão manipuladas por eles em benefício de cada um de nós. Inicialmente, vamos asserenar nossa mente, inspirando de forma tranquila, enchendo nossos pulmões de ar, absorvendo as energias que se encontram em grande quantidade no ambiente. Expiremos tranquilamente, retirando todo o ar de nossos pulmões. Com ele, saem todas as impurezas do nosso corpo. Outra vez, inspirem, respirem, expirem. Meus irmãos, sintamos na presença de Jesus. Oremos juntos. Senhor Jesus, abençoa-nos neste momento de paz. Dispersão. Mentalizemos Jesus, de mãos estendidas no alto de nossa cabeça, o coronário, qual conchas a derramar intensa luz sobre nós, iluminando nosso corpo físico e perispiritual. Sintamos na sua presença. Peçamos a Ele por nossas necessidades íntimas, materiais, espirituais, emocionais, psíquicas, afetivas. Recordemos nossos lares, mentalizemos Jesus, adentrando em todos os cômodos, inundando-os de luz. Mentalizemos Jesus, atendendo nossos familiares e todas as necessidades, desafios e conquistas que trazem na alma. Peça pelo seu local de dormir, que os mensageiros divinos visitem esse ambiente, impregnando-o com o perfume de sua presença. Peça pelo seu local de trabalho, local de estudo. Peçam com confiança. Pai, em suas mãos entrego as necessidades evolutivas que nos assinalam o caminho. Mentalizemos Jesus como um sol, irradiando sua energia vitalizadora sobre o ambiente, envolvendo todo o nosso ser de saúde, de paz, esperança e vigor. Desejando que nosso ser absorva essa energia poderosa emanada do Mestre Jesus. Agradecemos infinitamente por esse abençoado momento. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Ide em paz. Que assim seja.